Você já parou para pensar que tudo o que está acontecendo na sua vida hoje é reflexo direto do que você tem aceitado internamente como verdade? Que mesmo sem perceber, você está projetando um filme mental que dita exatamente o enredo da sua realidade? Segundo Neville Goddard, o que você vive não é o resultado das circunstâncias externas, mas daquilo que você imagina como sendo real, noite após noite, momento após momento. A técnica do filme mental é um dos ensinamentos mais poderosos deixados por Neville, e o mais surpreendente é que ela pode ser aplicada em apenas 5 minutos por dia. Isso mesmo. Em apenas 5 minutos, você pode plantar uma nova cena na sua mente, criar um novo final para a história que você tem vivido e começar a mudar a sua realidade de dentro para fora. Mas essa não é uma técnica comum de visualização. Não se trata de desejar com força ou repetir afirmações vazias. O filme mental é um mergulho profundo na sua consciência criadora. É a construção intencional de uma cena que representa o desejo já realizado, vivida como se fosse real, com todos os sentidos, emoções e detalhes. É um teatro interno onde você é o roteirista, o diretor e o ator principal. E o palco é o seu subconsciente, onde tudo o que você ensaia com convicção se transforma em manifestação. Neste vídeo, eu vou te guiar por todos os fundamentos por trás da técnica do filme mental de Neville, explicar por que ela funciona, como aplicá-la corretamente e o que evitar para não sabotar o processo. Vamos explorar não apenas o que fazer, mas como sentir, como sustentar a vibração correta e como transformar um simples exercício de imaginação em uma ferramenta prática de criação de realidade. Se você está cansado de repetir padrões, de ver o tempo passar sem mudanças reais e quer assumir de uma vez por todas o papel de criador da sua vida, fique comigo até o final. Esse pode ser o conteúdo mais revelador que você já ouviu sobre manifestação consciente. Para Neville Goddard, o filme mental não é apenas uma visualização comum, é a construção consciente de uma cena curta, intensa e simbólica que representa o seu desejo como se ele já tivesse se realizado. Neville ensinava que a imaginação é o próprio Deus em ação e que tudo o que você imagina persistentemente com sentimento acaba se cristalizando no mundo físico. O filme mental é o veículo prático dessa imaginação criadora. Essa técnica é baseada em um princípio simples, mas profundo. O subconsciente não distingue realidade de imaginação. Quando você repete uma cena imaginária com envolvimento emocional, em um estado de relaxamento profundo, especialmente antes de dormir, você está reprogramando sua mente para aceitar aquela cena como um fato consumado. E segundo Neville, o que é aceito subjetivamente como verdade se manifesta inevitavelmente no plano objetivo. O filme mental deve ser curto, como uma pequena cena de um filme. Não é uma história longa, cheia de detalhes excessivos, mas uma cena simbólica e significativa. Por exemplo, se o seu desejo é alcançar estabilidade financeira, seu filme pode ser alguém te parabenizando por ter conquistado isso, ou você mesmo olhando para um extrato bancário sorrindo. Se o seu desejo é um relacionamento, pode ser uma cena de mãos dadas, trocando palavras de amor. A chave está no sentimento de realidade e na certeza de que aquilo já aconteceu. Neville dizia: não visualize como se fosse acontecer no futuro. Sinta como se já fosse um fato consumado. Viva o final. Essa é a essência do filme mental. Não se trata de forçar a mente, mas de induzi-la suavemente a aceitar um novo estado como real. E uma vez que esse estado é assumido internamente, o mundo externo começa a se reorganizar para refletir essa nova vibração. Portanto, o filme mental não é sobre como vai acontecer, mas sobre viver o final, viver o depois do desejo realizado. É uma atuação interna silenciosa, feita em um palco onde a plateia é o seu próprio subconsciente, e ele grava tudo. E se você repetir essa mesma cena por dias, com convicção e emoção, uma nova realidade começará a se formar, como uma planta que brota da semente plantada com intenção. Neville Goddard sempre ensinou que a intensidade emocional e a clareza da cena final são mais importantes do que o tempo de duração da prática. Ele nunca pregou horas e horas de meditação. Pelo contrário, dizia que uma única cena, repetida com envolvimento profundo e convicção,
é suficiente para moldar completamente sua realidade. Isso é o que torna o filme mental tão poderoso. Ele atua direto na raiz da criação, o estado de consciência. O motivo pelo qual 5 minutos diários são eficazes está no fato de que o subconsciente é altamente influenciável quando a mente consciente está em estado relaxado. Neville recomendava o uso desse método à noite, antes de dormir, porque nesse momento a mente lógica enfraquece e o subconsciente está mais aberto para receber impressões. Com isso, uma única cena vivida intensamente nesse curto espaço de tempo pode ser mais poderosa do que dias inteiros de ações externas desconectadas. Não é sobre repetir por repetir. É sobre sentir profundamente como se já fosse real. Se durante esses 5 minutos você conseguir se desligar do mundo externo, mergulhar na sua imaginação e experimentar aquele momento como verdadeiro, o impacto vibracional disso é imediato. É como uma semente que você planta com firmeza, ela sabe para onde crescer, mesmo no escuro. Outro ponto importante: a mente não precisa de variação constante para aceitar um novo estado. Ela precisa de consistência e familiaridade emocional. Se você repetir o mesmo filme mental todos os dias, com a mesma cena curta e carregada de emoção, estará instruindo o subconsciente com clareza. É isso que eu sou agora. E o universo, que sempre responde ao que você é, começará a reorganizar os eventos, pessoas e circunstâncias para refletir esse novo estado interno. Portanto, 5 minutos por dia não são uma limitação, são um convite à profundidade. Uma prática curta, mas consciente e repetida, pode criar resultados extraordinários. E é justamente isso que diferencia quem apenas deseja de quem manifesta. Uma das grandes confusões de quem tenta aplicar os ensinamentos de Neville Goddard está na diferença entre visualizar algo e viver algo dentro da mente. E aqui mora o segredo que separa os resultados superficiais das manifestações poderosas. Visualizar é quando você observa uma cena mentalmente, como se estivesse vendo um filme na tela. Você se coloca como espectador, vendo o seu eu futuro, realizando algo, ou assistindo passivamente uma situação acontecer. Esse tipo de visualização pode até gerar algum envolvimento, mas ela não comunica claramente ao subconsciente que aquilo é real agora. É como dizer: eu vejo isso lá na frente, mas não é quem eu sou ainda. Já viver a cena é completamente diferente. É quando você entra mentalmente dentro daquele momento desejado e o experimenta em primeira pessoa. Você não vê a si mesmo de fora. Você é você ali, olhando com os seus olhos, sentindo com o seu corpo, reagindo com as suas emoções. Você ouve as vozes, sente o ambiente, percebe as sensações físicas de estar naquela realidade. Essa vivência interna cria uma experiência emocional real, e é isso que o subconsciente entende como verdadeiro. Neville dizia: você deve se perder na cena, até que ela pareça mais real do que o que seus olhos veem quando estão abertos. E é justamente essa fusão entre imaginação e sentimento que imprime uma nova identidade vibracional em você. A mente não distingue o que é vivido fisicamente do que é vivido com intensidade emocional no plano interno. Se você conseguir sentir agora o que sentiria se já tivesse aquilo que deseja, você se torna o que deseja, e o mundo externo responde. É por isso que o filme mental precisa ser curto, simples e profundamente vivido. Quanto mais detalhado você tentar fazer, mais fácil será se perder nos pensamentos. Mas quando você mantém uma cena clara e a vive repetidamente, ela se torna cada vez mais natural, e o natural sempre se manifesta. Portanto, não imagine como se estivesse vendo um filme. Imagine como se estivesse vivendo aquele momento, com tudo o que há de emoção, detalhes e certeza. Esse é o ponto de virada entre desejar e manifestar. Neville Goddard ensinava que o momento mais poderoso para usar o filme mental é à noite, antes de dormir. E há uma razão profunda por trás disso. É nesse instante, entre a vigília e o sono, que a mente consciente se aquieta e o subconsciente se torna mais receptivo.
O que você pensa e sente nos últimos minutos do dia funciona como uma semente plantada no solo fértil da sua mente subconsciente. Ao adormecer, você entra em um estado semelhante à hipnose, um estado onde suas impressões emocionais penetram com mais força e permanecem ativas durante toda a noite. Mesmo que você não perceba, Neville chamava esse momento de porta mágica para o subconsciente. E o segredo, segundo ele, é entrar no sono carregando dentro de si a emoção do desejo realizado. Não é apenas imaginar a cena e depois dormir, é adormecer dentro da sensação de que aquilo já aconteceu. Ou seja, você não apenas assiste o filme, mas se sente tão dentro dele que adormece com a sensação de missão cumprida. Por exemplo, se o seu desejo é atrair prosperidade, sua cena pode ser você segurando um comprovante de pagamento inesperado ou ouvindo alguém dizendo: "Você conseguiu." Ao se deitar, repita essa cena lentamente, com suavidade, sentindo o alívio, a alegria, o orgulho, e continue nessa sensação até que o sono te leve. Isso faz com que essa emoção seja registrada como verdade no seu campo vibracional. Muitas pessoas dormem se preocupando com dívidas, dores, rejeições ou frustrações. Elas não percebem, mas estão usando o filme mental invertido, manifestando exatamente o que não querem. É como Neville dizia: a mente que dorme com imagens de fracasso acorda com realidades que a confirmam. Por isso, se você quiser mudar sua realidade de forma profunda, escolha cuidadosamente a última cena que passa pela sua mente antes de dormir. Esse pequeno ritual noturno, repetido com consistência, pode reprogramar completamente a sua identidade e abrir as portas para um novo nível de manifestação. O filme mental, quando praticado de forma consistente, não é apenas um exercício de imaginação, mas uma ferramenta de reprogramação vibracional profunda. Neville afirmava que tudo o que você imagina com emoção, clareza e fé, grava-se no seu subconsciente como se já fosse real. E o subconsciente, por sua natureza, não questiona, ele apenas obedece. A realidade, então, começa a se moldar para refletir essa nova imagem interna. Repetir diariamente o mesmo filme mental, com intensidade emocional, é como escavar lentamente um novo sulco na mente subconsciente, substituindo crenças antigas por novas convicções. Cada repetição reforça a identidade que você deseja assumir. Isso não significa repetir por obrigação, mas sim com presença, entrega e, principalmente, sentimento. Neville dizia: você se torna aquilo que acredita ser verdadeiro sobre si mesmo. E o filme mental é a forma mais direta de instalar essa nova verdade. Mesmo que a realidade externa ainda não mostre sinais de mudança, seu trabalho interno está em andamento. A energia já foi movimentada. Você já emitiu uma nova frequência, e essa vibração atrai circunstâncias compatíveis com ela. Isso é lei. Por isso, a constância é mais importante que a intensidade. É melhor fazer por 5 minutos todos os dias com fé, do que uma vez por mês com euforia. Repetição consciente é o que cria transformação duradoura. Ao incorporar o filme mental na sua rotina, especialmente antes de dormir, você começa a viver mais alinhado com a sua nova realidade, mesmo que ela ainda não tenha se manifestado externamente. Isso é viver como se. E viver como se é viver na certeza. E quando você vive na certeza, a realidade não tem escolha a não ser se curvar à sua nova vibração. Agora que você entendeu o poder dessa técnica, o momento de transformar sua vida é agora. Se você sente que chegou a hora de abandonar a escassez, a dúvida, a autossabotagem, e quer finalmente manifestar riqueza, liberdade e abundância com leveza, eu te convido a dar o próximo passo. No meu e-book, A Manifestação da Riqueza com a Lei da Atração, você vai encontrar os métodos exatos que Neville Goddard usava, traduzidos para o dia a dia. São técnicas práticas, simples, poderosas, capazes de reprogramar seu subconsciente
e mudar completamente sua realidade em pouco tempo. Você merece essa virada. Você merece viver uma vida à altura do seu desejo. Clique no link da descrição, adquira o seu exemplar e inicie hoje mesmo essa jornada de reconstrução vibracional. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se fez sentido para você, comente aqui embaixo a palavra-chave. Já aconteceu. Isso ativa a sua nova identidade. E claro, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Porque juntos vamos continuar explorando os maiores segredos da manifestação segundo Neville Goddard.